Opa, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Victor e eu estou com. É, rapaziada, eu sou maçom. E aí, rapaziada, sou o Jovas. Muito bem, a gente está aqui para mais um episódio do Desjornalismo Esportivo. Dessa vez aqui a gente vai falar, além, obviamente, de futebol, mas a gente vai falar sobre um contexto geral e não só como a seleção que nem no último episódio. Bom, vocês querem começar aí? Bom, vamos começar falando sobre o principal assunto da semana, né? Flamengo e Independente Del Valle, final da Recopa Sul-Americana. Pois é, né, mano? O primeiro jogo, Independiente venceu lá no jogo de ida. E no jogo de volta, apesar da vitória do Flamengo, eles conseguiram perder nos pênaltis, né? Conseguiram fazer esse feito que só tinha sido conseguido, só foi alcançado pelo São Paulo, né? De perder uma final para o Independiente. Mas é isso aí, mano. Apesar dos números que a gente vê do jogo, o desempenho do Flamengo foi bem oposto, né? O que a gente vê nas estatísticas. E aí, o que vocês acham desse jogo, mano? Como é que foi essas duas partidas da Recopa? Pode falar aí, Jus. Ah, eu não assisti o jogo, mas eu achei que foi muito, como posso dizer, teve muito a ver com a questão do técnico, o Vitor Pereira. Porque, mano, desde que ele entrou no Flamengo, o Flamengo não ganhou mais nada. E sempre tá ficando em vice. Vice ou terceiro lugar, né? Que foi o caso do Mundial. Mundial. Tipo, eu acho que o problema. O, o Flamengo tem jogadores muito bons, né? Sim, nem tem o que falar. Mas, mano, o Vitor Pereira, ele entrou muito de cabeça. Eu acho que isso foi um erro do conselho do clube do Flamengo. Porque, tipo, eu acho que poderia ter deixado o técnico antigo ainda por um tempo e depois ter colocado o Vitor Pereira. Porque o Vitor Pereira saiu do Corinthians, foi direto pra lá, nem conhecia o jogador direito e já foi pro Mundial e pra Recopa. Então, tipo, eu acho que teve muita cagada por parte do técnico. E pra E também Supercopa também, né? pela equipe administrativa do clube. O que você falou, Victor? A Supercopa também, né? Chegaram na final. Sim, e a Supercopa contra o Palmeiras. Pois é, mano, eu concordo. Porque o Vitor Pereira ele chegou no Flamengo com uma bem conturbado, né? Porque essa saída do Corinthians foi uma coisa completamente inexplicável, né? Porque ele deu uma desculpa, né, da sogra dele, essa história que todo mundo já sabe. E ele já chegou mal no Flamengo, com três competições absurdas para competir, tipo, pô, Supercopa, Recopa e Mundial. Não são campeonatos fáceis. E ele conseguiu perder os três, né? E é capaz de ele perder até o Carioca, né? Pelo que o Flamengo tá jogando e pela falta de confiança no técnico, né? Mas, como a gente não tem bola de cristal, né? Não dá pra saber se ele vai melhorar ou se vai piorar ao longo da temporada, né? Até porque a gente tá no começo ainda. É, é, Pensando um pouco aqui, eu acho que foi muito como o Jovas falou, né? O Vitor Pereira pegou várias finais ao mesmo tempo, três finais, se você for pra ver. E foram três finais que não foi apenas contra adversários que subiram durante o campeonato, mas sim contra o adversário que foi campeão nesse determinado campeonato, né? Então você tinha o Palmeiras, campeão brasileiro, você tinha o Del Valle, campeão da Sul-Americana, você tinha o Al Hilal, que foi campeão lá, foi campeão da. Como que é o nome da liga deles lá? Eu esqueci o nome. Da Champions League africana, Isso, é, basicamente. é literalmente isso o nome da competição. Então, e tipo, a gente pode ver que pô, o Flamengo ele pegou ele foi muito enrascado por causa que, mano, só teve time difícil pra ele enfrentar. E a gente tem também uma questão, porque a gente sabe muito bem que com muita coisa boa em um só lugar não dá liga, né? O PSG tá assim por causa Uhum. disso. Inclusive, você tem que destacar aqui, o Vitor Pereira, ele foi muito bem com o Corinthians, porque ele pegou o time muito numa reestruturação, né? Ele pegou o time contratando jogadores aos poucos e foi, pô, pegando tal jogador, nada melhor como vocês dois pra dizer, né? Ele foi pegando tal jogador novo que vinha e encaixava, certo? Exatamente, mano. Tanto que a ideia do Uhum. Vitor Pereira no Corinthians era ser um trabalho a longo prazo, né?
Tanto que a gente só achou que esse trabalho não ia dar certo, não ia continuar por causa daquela coisa da sogra dele. Mas, pelo visto, só foi uma cortina de fumaça para ele ir pro Flamengo, né? Mas Ah, ele tinha tudo para dar exatamente. certo aqui no Corinthians. E o trabalho dele, assim, o primeiro ano dele, né? Esse único ano que ele fez no Corinthians não foi algo magistral, né? Mas era uma coisa que a gente via que podia melhorar, né? Se ele continuasse essa temporada, o Corinthians ia vir muito forte. Até porque o Corinthians continuou se reforçando, continuou trabalhando para melhorar. E o Vitor Pereira largou o projeto para o Flamengo, né? Que tá fracassando. É, e a gente tem que pensar assim também, o time do Flamengo, cara, ele não é pelo incrível que pareça, não é um time fechado, né? Você tem ali algumas posições Uhum. que estão em falta, né? Você tem, por exemplo, eu acho que é sacanagem, é como eu falei, eu acho que do time, na maior parte nas 99% das vezes, o jogador que menos tem culpa é o goleiro. No caso, vale destacar que, pô, o Santos ele é um baita de um goleiro, mas é um goleiro novo, é um goleiro que chegou recentemente pro Flamengo. Então até ele teve muito problema ali pra se encaixar e você via muito ali na questão dos pênaltis, né? Ele não tinha confiança nenhuma pra defender pênalti. Pois é. Tanto que desde que ele chegou no Flamengo, ele só defendeu um pênalti. Se não me engano, ele tá com 5% de aproveitamento de defensão de pênalti no Flamengo, sabe? É um número muito Sei. baixo para um goleiro que tinha fama de pegador de pênalti lá no Atlético. Então a gente vê Exatamente. que. Então, essa queda do Flamengo é uma coisa que você vê que até dentro do clube, dentro do vestiário, porque teve uma polêmica recente de que o Arturo Vidal, além dele ter feito aquela coisa de que ele tentou cravar a própria saída, né? Falando pro Colo-Colo tirar ele do Flamengo, ele curtiu um post que tava massacrando o goleiro Santos, sabe? Que falava mal dele, falava que ele pegava pênalti. E se o Arturo Vidal, que já é um jogador polêmico, curtir esse tipo de publicação, você vê que tem alguma coisa errada dentro do elenco. Você vê que tem alguma rachadura dentro do elenco, sabe? Então, o problema, além do Vitor Pereira, você vê que tem algumas peças problemáticas dentro do time do Flamengo. Então, é um trabalho a ser resolvido. Então, a resolução para o Flamengo seria reestruturar o elenco, mas é difícil falar de reestruturação do elenco do Flamengo, sendo que o elenco deles tem muito craque. E um deles, que está sendo mal aproveitado pelo Vitor Pereira, é o Arrascaeta, que é o cara que, ao mesmo tempo que levou o Flamengo para os pênaltis dessa final, foi o cara que tirou o sonho do Flamengo, digamos assim. Porque ele fez o gol nos últimos minutos, um gol que não foi merecido, inclusive, porque saiu bem no finalzinho, foi um gol bem cagado, e nos pênaltis ele perdeu o primeiro pênalti. Então Exato. o Arrascaeta está em uma fase, e isso é uma coisa que a gente vê que é culpa do técnico, porque o Vitor Pereira ele tem essa forma desde o Corinthians de pegar jogadores bons e transformar eles em comuns, sabe? Que é o que está acontecendo com o Arrascaeta. E a gente vale destacar também que duas situações aqui. A hipocrisia de um flamenguista, né, que julgava, nossa, mas xingaram pra caramba o Rodrigo quando perdeu o primeiro pênalti da Copa do Mundo. Mas você vê que o Arrascaeta perdeu o primeiro pênalti. E Arrascaeta que, pô, eu não vou falar que é o cara mais indicado como o melhor batedor de pênalti do Flamengo, mas é um dos melhores. Eu colocaria ali fácil ali que, mano, é o segundo melhor, tá ligado? Atrás de Gabigol. Mas você vê que, pô, é complicado. E também é bom, um segundo ponto é a gente falar que, cara, o Flamengo, ele é um time que, por mais que ele tá sendo muito vice, por mais que ele tá ele tá vindo de muitas derrotas em finais, né, ou em semi, a gente pode falar que o Flamengo ele tem uma questão que é positiva, que é ele ganhou muitos títulos ano passado. E você vê que isso leva uma confiança para a equipe, ainda mais, por exemplo, jogadores novos que vieram para o Flamengo. Porém, tem um ponto negativo. Quando você me tem uma equipe que ganha muito título e começa a se acostumar com isso, e você me cria uma pré-temporada na qual o seu time é campeão, o seu time vai ganhar tudo, é complicado. A gente vê que o Flamengo achou que ia ganhar tudo, você via que é muita coisa que palmeirense fala, mas a soberba realmente era absurda de um flamenguista, de todo o elenco do time, né?
Mas você vê que isso acaba atrapalhando muito. Porque, vamos falar a verdade aqui. Eu vi essa semana que o Del Valle, ele tem um salário bruto da equipe rente a um time de Série C. O Flamengo não perderia para um time desse, sabe? O Al Hilal é pica, é um baita de um time. Só que lá eles são muito, no campeonato deles, eles são muito menos cobrados do que o Brasileirão aqui do Flamengo. O Flamengo ganharia, perderia pro Real, mas ganharia do Al Hilal. Pô, o Palmeiras, o Palmeiras vendeu vários jogadores e ainda tá improvisando não, tá utilizando o Endrick de centroavante, acreditando no potencial dele. Então você vê que não é o mesmo Palmeiras do ano passado. É complicado. O Flamengo perder tudo é bizarro, sabe? Concordo, mano. Mas o foda é que, ainda assim, o Flamengo, apesar de estar perdendo tudo, ainda é um time que dá medo pelo elenco deles. Apesar do futebol jogado deles ser uma lástima, vendo o elenco deles, porque se o Vitor Pereira fizer a mesma coisa do Dorival Júnior, que é deixar os caras jogar, não inventar demais, você vai ver que o Flamengo vai estar entre os top 5 ali do Brasileirão, vai fazer uma boa Copa do Brasil. Então, a questão é que o treinador está fazendo um trabalho muito. Está seguindo um trabalho que não era dele, né? Era um trabalho do Dorival Júnior. Uhum. E tá dando errado, porque ele tá mudando muita coisa. Ele tá acabando com o trabalho do Dorival Júnior. E ele tá improvisando muitas coisas que não fazem sentido, sabe? Então, o Vitor Pereira, inclusive, eu não sei se foi uma declaração dele, mas eu vi alguma coisa de que ele ia parar de usar o Gabigol e o Pedro juntos, sabe? Sei. Então, é uma coisa que ele fazia desde o Corinthians, porque ele falava que não dava pra colocar o Roberto e o Roger Guedes juntos, sabe? E a gente vê que não é nada disso, porque o Lázaro tá fazendo isso e tá dando certo pra caramba. Demais, demais. Inclusive hoje, né, pô? Você vai nem falar nada. O Yuri Alberto fez 2 gols, Pois né? é, né? Então, não faz nem sentido você separar os dois jogadores. Exatamente. Ainda mais sendo dois jogadores que se completam, né, mano? Tipo, o Gabigol e É, Pedro são, sei lá, cara, é água e Todd, sabe? Os caras se completam uhum. demais. E ainda mais tem gente que fala, tipo assim, que o Pedro, ele joga bem quando o time tá ruim, e o Gabigol joga bem quando o time tá bom. Tipo assim, os dois, um acaba meio que substituindo o outro quando o outro não tá jogando bem naquela partida, sabe? Exatamente. Bom, Então. agora, puxando outro assunto, né? Porque já falamos demais do Flamengo, né? A gente já sabe dos fracassos deles, né? Agora vamos puxar um outro assunto mais legal, né? Santos e Corinthians. Nossa. Ah, Esse jogo tem coisa pra falar, hein, mano? Dois corintianos contra o Santista aqui. Mas Coisa vamos, triste. vamos passar a bola pra quem é o mandante, né, mano? O que você achou, Vitor? Bom, vamos lá. A gente sabe muito bem que o Santos não era favorito pra ganhar isso. Né? A gente pode falar que por mais que o Santos estava na Vila, que o Corinthians é ruim fora de casa, o Corinthians perde 2-0 pro São Bernardo fora de casa. E você via que o Santos estava numa situação que vinha de uma goleada, vinha de uma vitória contra o Ceilândia na Copa do Brasil, que o Corinthians não precisou jogar na Copa do Brasil. A gente tinha uma equipe que, em tese, era boa, tava confiante, mas não era favorita, né? A gente tem que falar que, pô, o Corinthians é uma equipe fechada. Eu tô repetindo muito o que o Odair Helman falou no pós-jogo, mas é a realidade. O Corinthians é uma equipe fechada, é uma equipe que já tá, pô, chegou na final da Copa do Brasil, sabe? Jogou de igual pra igual pro Flamengo, né? Eu ainda acho que, sinceramente, mesmo sendo santista, eu falo, pô, foi Deus que fez o Corinthians não ganhar aquilo lá, porque eu achava que o Corinthians ia ganhar pelo menos nos pênaltis, tá ligado? Mas enfim, tipo, a gente pode citar que o Santos, ele é uma equipe que ainda tá em desenvolvimento, sabe? É uma equipe que não tá taticamente pronta pro brasileiro, né? Eu acho que se a gente fosse parar pra pegar do elenco, falta zagueiro, falta lateral direito, falta ponta direita, falta meio armador, porque se o Lucas Lima machucar não tem mais ninguém, não tem um cara que pensa no jogo. Então assim, a gente tem o Santos que taticamente é pior que o Corinthians, mas precisava de uma vitória, né? E no final a gente acabou tendo um empate que eu achei muito injusto, né? Para mim o Corinthians mereceu ganhar, inclusive
Aquele gol roubado que a Edna. Aquilo foi bem roubado, de fato. Tipo, na minha concepção, quando eu vi no momento, eu falei, não é possível que ela vai anular. Só que parando pra pensar um pouco depois, faria um pouco de sentido, por causa que de fato o Yuri Alberto ele chega a empurrar o Lucas Pires, impedindo ele chegar Uhum. no Watson, né, que tava na ponta direita. É isso. Mas apesar de que esse lance é bem contraditório, porque apesar do empurrão do Roberto, não atrapalhou nem um pouco a marcação da marcação em cima do Alisson, sabe? Mas, enfim, se nenhum jogador do Corinthians reclamou, então isso que eu achei mais estranho ainda, então eu acho que eles se conformaram com o impedimento. Mas apesar disso, o Corinthians conseguiu fazer o gol depois, né? O próprio Roberto fez o gol depois, Uhum. Um gol de cabeça ainda. um gol de E cabeça, foi coisa um de, belo mano, gol. de 2 minutos depois, né? Foi tipo isso. Mas, enfim, o resultado, eu concordo com você, não foi justo, mano. O Corinthians jogou, mereceu ganhar. A partida do Corinthians foi bem sólida, inclusive, é uma coisa que é bem raro da gente ver o Corinthians fazendo fora de casa. Mas, assim, é que o Corinthians perdeu por falhas individuais que irritam muito o torcedor, sabe? O pênalti que o Michael fez foi um negócio ridículo, cara. No finalzinho do Ridículo, jogo, o ridículo. cara vai lá e dá uma rasteira no Mendonça na linha, sabe? E antes disso, foi um erro do Giovani, que errou o passe, né? Mas, É, eu acho que foi mais enfim, não erro do dá. Giovani. Então, mas eu acho que foi mais cabacice do Michael de chegar por trás assim e fazer esse pênalti ridículo. Mas, enfim, não dá pra crucificar, até porque já faz bastante tempo esse jogo, né? Não afetou tanto o Corinthians. Mas eu acho que o Corinthians podia ter feito muito melhor, né? Mas conhecendo o Corinthians fora de casa, eu acho que é um resultado aceitável, sabe? Um pontinho não tá nada mal. Mas eu acho que esse jogo serviu para, como é que eu posso dizer? Tipo, sacramentar o Roger Guedes e o Roberto como os principais, jogadores do Corinthians. Tirando o Renato Augusto, obviamente. Porque são jogadores muito versáteis, são jogadores que, sabe, independente da situação, eles vão fazer gol. Então, você sabe que dá pra contar nesses caras. Você sabe que eles são decisivos, em clássico eles não pipocam. Então é isso aí, cara. Santos e Corinthians, não É, tem muito mais o que falar, mano. quer falar alguma coisa, É, Jovas? mano. Ah, mano, só queria falar que a arbitragem desse jogo tá horrível. Pelo amor de Deus. Primeiro foi o gol anulado, que, tipo, mano, não tem nada naquele gol lá, mano. Pra mim, tipo, é gol legal, mano. Não tem nada o que falar. Apesar de ter tido esse empurrão aí, mas, tipo, mano, não tinha nada de errado, não tinha nada de impedimento. Eu acho que, tipo, foi muito vacilo da parte da arbitragem nesse gol e no segundo gol do Yuri Alberto. Tipo assim, ele fez aquele gol de cabeça lá e demoraram muito pra saber se era gol ou não. A arbitragem desse jogo me deixou, É tipo, que. bem irritado, mas eu achei que, tipo, a gente, tipo assim, o Corinthians tinha força pra ganhar, tava com uma moral alta até pra ganhar. Só que, tipo assim, eu achei que foi bom até, pelo menos um empate de 2-2, porque pelo menos a gente tá sobrevivendo com o estagiário, né? É, é que Exatamente. a gente pode falar que foi um lance muito questionável, né? Esse com o Lucas Pires e o Yuri Alberto. Mas o que de fato pegaram, a Edna marcou falta pro Santos por causa do empurrão do Yuri Alberto. Não foi nem impedimento e não foi obstrução de jogada, foi de fato falta do Yuri Alberto. Só que é aquilo, é um lance muito questionável, sabe? É muito tenso. É, Mas sim. bem, pensando agora aqui um pouco, tanto o resultado pro Santos e classificação pro Santos, cara, acabou sendo bom pro Santos, sabe? Eu não esperava esse empate. Foi um empate no final cagado com esse pênalti aí. Mas foi muito bom pro Santos, porque o Santos segue vivo ainda. O Santos pode classificar. E aí a gente já entra no próximo assunto, né? Última rodada do Paulistão. O que eu tô mais preocupado? Eu tô preocupado com dois jogos que vão ter amanhã. No caso hoje, Santos e Ituano e São Paulo e Botafogo. O São Paulo precisa ganhar para manter o mando de campo contra o Botafogo.
E o Santos precisa ganhar. Oh, falei merda. O São Paulo precisa ganhar pra manter o mando de campo contra o. É contra o Ituano, né? Que tá no grupo do São Paulo, né? O Botafogo. Eu acho. Não, mas o Ituano já. Não, acho que é Ituano mesmo, né? Deixa eu dar uma olhada. Eu não sei, só pra confirmar, só pra não falar. Peraí. Não, é São Paulo e Água Santa. A Água Santa, então. É pra manter o mando de campo contra o Água Santa. E o Santos precisa ganhar do Ituano pra conseguir passar, né? Pra conseguir classificar contra o Pois é. Botafogo que tá disputando no grupo. E aí entra aquela questão. Cara, vamos pensar aqui, né? Eu acho que nada melhor a gente falar com, com pessoas de outro time, né? Vocês dois, corintianos fanáticos. Na opinião de vocês, o, pro Santos ser classificado, tá a favor? É um resultado, é uma questão favorável pro Santos? Essa questão Cara, de eu acho depender que do tá. Ituano e depender do São Paulo? Eu acho que na verdade depende só do São Paulo, né? É Não, porque o São Paulo. depende do, por causa que se, tipo, se o São Paulo empatar e o Santos empatar, Assim. o Botafogo passa. É agora que eu vi que o jogo do Santos é contra o Ituano, entendi. Cara, é complicado, porque é uma situação favorável pro Santos no quesito de que o São Paulo vai fazer de tudo pra ganhar, Uhum. mas tem aquilo, né, mano? O São Paulo também pode ter aquela malícia, né, de querer ferrar com o rival e acabar forçando uma derrota. O que eu acho bem difícil, até porque o São Paulo precisa desse mando de campo, né? Até porque o São Paulo hoje é muito forte no Morumbi, mas a gente sabe como é que é o futebol, né, cara? Então, surpresas podem acontecer. Mas eu não descarto a possibilidade do Santos se classificar, porque o Santos, apesar de tudo, apesar da crise, eu acho que tem muitas chances de se reerguer. Eu acho que a reconstrução do Santos é uma quase realidade, sabe? Uhum. Eu aposto muito minhas fichas de que o Santos não vai cair, nem no Paulista, e nem no. No Paulista não tem chance mais, né? Mas no Brasileirão não vai cair também. Então, eu acho que o Santos talvez consiga se classificar, mas eu duvido muito que passe de uma semifinal, por exemplo, sabe? Eu acho complicado para o Santos pegar um time grande, mas entre os peixes menores ali, eu acho que o Santos consegue se sobressair. É porque assim, se a gente for para pensar, se o Santos empata e o São Paulo empata, quem passa é o Botafogo, porque depende da quantidade de vitórias. O Botafogo tem 4, o Santos tem 3. Só que assim, cara, a gente tem que falar, o Ituano tá disputando rebaixamento. E o São Paulo tá precisando ganhar do Botafogo. Então, tipo assim, é uma situação que tá, na minha opinião, tá muito favorável pro Santos, sabe? Não depende só do Santos, infelizmente. Dependia do Santos na última rodada. Precisava ganhar do Corinthians e não ganhou. Agora depende também do Botafogo e como que vai acontecer com o jogo lá. Eu realmente espero que dê certo, que o Santos passe. Pensando aqui, até por causa da nova lei da Copa do Brasil, que o Santos precisa classificar no Paulista ou classificar na Libertadores para conseguir Copa do Brasil ano que vem e vir mais dinheiro pro clube. Unicamente por causa disso. Porque se a gente fosse pensar tecnicamente, o Santos não passa do Bragantino. Não tem como. Complicado, cara. Bom, mas puxando esse assunto que você falou da última rodada, né, mano? A gente já teve um jogo, quer dizer, na verdade eu acho que já teve outros jogos, mas falando do Corinthians, dentro da Neoquímica Arena, conseguiu fazer 3-1 em cima do Santo André. Exatamente. Você assistiu o jogo, Jogas? Qual que é a sua opinião aí Não, sobre. não. Eu não consegui assistir. Bom, tranquilo. Ah, Bom, mas enfim. se fosse no Bruno Daniel, eu iria. Você tá indo todo jogo do Granel também, né? É, Bom, o jogo, cara, não tem muito o que falar, porque o Corinthians dominou completamente o Santo André. Apesar de ter tomado um gol no comecinho, assim, foi um baque negativo no começo. Mas o Corinthians desde o começo mostrou que ia ganhar sem problema nenhum. Até porque o Corinthians na verdade fez 4 gols, né? O primeiro gol foi anulado, foi um golaço do Renato Augusto fora da área, mas foi marcada uma falta do Fagner antes. Mas o Corinthians conseguiu fazer, o Roberto fez 2 gols, o Paulinho fez um.
Foi uma partida muito sólida do Corinthians, a gente vê até pelos números, o Corinthians teve 68% de posse de bola, finalizou mais no gol, teve mais escanteios. Então, foi uma partida muito gratificante de ver do Corinthians, porque não foi o time titular que jogou. O Corinthians mesclou um pouco, né? A gente viu moleques da base estreando, tipo o Pedrinho, o Matheus Araújo jogou de titular, e o Carlos Miguel jogou no lugar do Cássio, porque o Cássio tá pendurado, né? Então, não foi, o Lázaro não quis arriscar. Então, eu acho que o Corinthians fez bem nessa partida, até porque já estava classificado, então não tinha nada a perder. Então, foi um bom momento para testar os moleques, né? O Pedrinho entrou no finalzinho, faltando 15 minutos para acabar o jogo, que é a maior joia do Corinthians, né? Inclusive, ele entrou como opção de compra, né? Na troca do Yuri Alberto. Então, é um moleque muito promissor, tem 16 anos, e ele entrou, ele quase fez um gol. Inclusive, vi muita gente brincando, né? Falando que em 15 minutos ele já fez mais que o Endrick, mas eu acho que é um exagero, né? Obviamente. Mas eu acho que foi muito bom quando a gente fazer essa partida e solidificou essa classificação para as quartas. Pô, mas teoricamente, peraí, o Pedrinho ele fez o que na partida? Ele entrou faltando 15 minutos e ele quase fez gol. Tipo, ele saiu driblando do meio do campo, driblou dois zagueiros do Santo André e chutou cruzado assim, mas foi para fora. Ah, tá, por causa que assim, pô, eu posso estar ficando maluco, mas se o Pedrinho tivesse dado uma assistência, ele já teria feito mais que o Hendrick na temporada inteira. Pois é. É É porque não é bizarro. difícil, né? Pô, mano, é O bizarro Endrick isso. tá, o Endrick tá competindo com o Romero, cara. Quer falar uma coisa, Juvas? Ah, então. É, como eu já falei, não assisti o jogo. Mas eu fiquei até surpreso depois de ver o resultado, que o Santo André conseguiu um gol, cara. Porque, sério, eu assisti o jogo na, no estádio Bruno Daniel do Santo André contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Cara, o time do Santo André tá muito, 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 muito mal estruturado. Teve um, teve um momento do jogo que o cara foi bater o escanteio, sabe? Uhum. E ele errou duas vezes, mano. Que ele chutou duas vezes pra fora, mano. Tava testando, Tá né, pô? ligado? Tipo quando o cara vai bater e acaba caindo em cima do gol. Ai, meu Deus. E a bola parada, hein? Pois é, hein? Complicado. Mas ele tentou fazer o Olímpico, né? Não dá pra saber. Tem essa É porque opção ele errou, né? também. É, Pô, Bom, é complicado. inclusive teve outro jogo, né? Já faz um tempinho, né? Mas vale a pena ressaltar que foi São Paulo e São Bernardo, cara. Que o São Paulo conseguiu perder de 1-0 pro São Bernardo dentro do Morumbi. Fiquei bem surpreso quando eu vi, mas eu acho que isso se deve a dois fatores. Primeiro, que o São Paulo não é uma equipe de elite, né? Obviamente. E o São Bernardo tá fazendo uma campanha muito impressionante, cara. De fato. Cara, ele é. ganhou de todos os grandes. Ganhou do Santos, ganhou do Corinthians, ganhou do São Não, não, Paulo. empatou com o Santos, empatou com o Santos. Ah, empatou com o Santos, verdade. Mas não perdeu de ninguém, né? Não muda de fato. E vai jogar Não. no Palmeiras agora, que Ele, vai ser ele, a prova de fogo dele, né? ele, E goleou o Guarani, mano. Também teve. ele não perdeu pro Palmeiras, não? Eu acho que vai jogar ainda, não vai? Ah, não, empatou. Caraca, moleque. Ah, não, essa aqui não é ano passado, cara, aí viajei. Eles estão no O mesmo São grupo, Bernardo né? tá no. É, Ah, faz sentido, verdade. o São Bernardo joga hoje, né? Domingo, contra o Água Santa. Mas Mas vamos. a gente tá classificado, né? Já é a segunda melhor campanha do Paulista, né? Vale ressaltar isso. Sim, sim. E vai pegar o Palmeiras. Mas vamos falar a verdade aqui. Quem esperava todo esse mérito do São Bernardo? Porque, pô, foi uma equipe que subiu ano passado. Quer dizer, subiu ano passado. Foi campeão ano passado. Quem que foi da A2? Foi São Bernardo, foi São Bernardo. Foi o São Bernardo, né? O São Bernardo Uhum. campeão da A2, só que assim, ninguém esperava que seria uma equipe, pô, absurda, tá ligado? No Paulista, assim. É porque é um time de Série C, né, cara? Pois é, exato, cara, E, exato. e vendo esse Paulista, cara, a gente vê que o São Bernardo é um time que disputa, que ano que vem vai vir muito forte pra Série B. E quem sabe eles podem beliscar até uma Série A, cara, porque é um desempenho impressionante.
para um time que não tinha nenhuma expectativa, né? Assim, muito se deve ao craque do time, né? Que é o Christian Barletta, que vai vir pro Corinthians, graças a Deus. Mas mesmo assim, cara, é um projeto muito bom do São Bernardo. E eu fico feliz, né? Até porque é um time da nossa região, né? Da BC, que tá tendo todo esse mérito, né? É que É uma coisa que a gente não vê há muito tempo, né? Desde 2005, 2000, nos anos 2000 lá, né? Que a gente via o Santo André ganhando o Copa do São Brasil, Caetano. é, o Caetano chegando na final da Libertadores. Então é bem gratificante ver o São Bernardo tendo esse auge agora. Inclusive, o ano que o Santo André chegou, né, na Copa do Brasil, em 2004, foi o ano da zebra. No futebol, tipo, tem outros países, né? Se não me engano, lá na Colômbia teve um time que ganhou, tipo assim, nunca tinha ganhado nenhum título nacional, e de repente ele ganhou um campeonato de lá. Você tá louco, velho. O Santo André tem Copa do Brasil e o São Paulo não, hein? Que É, fase, né, mano? Inclusive, calma aí, teve outras zebras nesse ano de 2005. Tentando lembrar aqui, cara. Não foi a Champions, mas teve alguns campeonatos que, tipo, times que nunca tinham ganhado antes e, sabe, chegaram em finais, ganharam ligas, assim, nacionais. Então foi um ano bem impressionante, né? Inclusive não foi só esse ano, né? Até porque também teve, acho que 2004, 2006, que o Paulista de Jundiaí ganhou a Copa do Brasil também. Então, Caraca. pois é, então você vê que times como o Paulista de Jundiaí e Santo André ganharam a Copa do Brasil e São Paulo não, né? Que fase do São Paulo. Pô, vale destacar que, pegando 2005 aqui, a gente pega aqui o Campeonato Brasileiro, o terceiro colocado foi o Goiás, velho. Mano, é bizarro. O terceiro colocado o Goiás, quarto colocado o Palmeiras, campeão foi o Corinthians. Aí a Corinthians dá pra entender, mas, pô, é O vice foi bizarro. o Inter, né? Isso, vice foi o Inter, vice foi o Inter. Cara, mas que foi esse campeonato bem polêmico, 2005, né? Mas não vamos falar muito disso não, né? Porque, Faz muito tempo. então, né, mano, os colorados não vão gostar muito não. Nossa senhora, isso até hoje. O Tinga simulou pênalti lá, enfim. Bom, agora falando de Copa do Brasil, né, já que a gente puxou esse gancho, teve uma zebra impressionante, cara. Foi o jogo do São Raimundo de Roraima contra o Cuiabá, cara. Não sei se vocês viram esse jogo, Eu não cheguei a ver. mas o Cuiabá foi eliminado, cara. Na primeira rodada da nossa, Copa do Brasil, o Cuiabá que estava invicto, tirando esse jogo da Copa do Brasil, o Cuiabá ainda é o time com a melhor campanha do Brasil. Ah, mas Cadê? também. Eles, Pô, pô, também, acompanha o campeonato de campeonato, pelo amor de Deus. Cuiabá. Também só pega o time de Várzea, né? Mas mesmo assim, cara, o Cuiabá tinha gente que depositava que eles iam ganhar esse jogo, né? Até porque a campanha deles no campeonato regional era absurda. Uhum. Mas foi um jogo bizarro, cara. Foi 4-3, foi um baita de um jogo. E o São Raimundo conseguiu abrir 2-0 no primeiro tempo. Se não me engano, abriu 3-1 e depois tomou empate. E no final, no último minuto, conseguiu fazer o gol da classificação. E apesar de ser um jogo que o Cuiabá dominou em questão de estatísticas, né? Pô, finalizou 29 vezes pro gol. Mas eu assim conseguiu perder, cara. Foi a verdadeira zebra, cara. É que nossa. assim, a gente pode falar que, mano, o Cuiabá, ele é uma equipe que ele tem um baita num projeto e é uma equipe nova, né? Veio surgiu nos anos 2000. E, cara, a gente pode falar que tem uma ideia muito boa, mas na prática não é tão bom assim, sabe? O Cuiabá é a famosa zebra, sabe? Ele é aquele time que ele não tem um material humano bom. Inclusive, pô, se a gente for comparar mano a mano, o Santos é muito melhor que o Cuiabá. É bizarro ver um bagulho desse, tá ligado? E tipo. Mas o Cuiabá é impressionante porque o Cuiabá ele ainda consegue bater de frente com certas equipes, né? No Brasileirão. Uhum. Só que eu acho que esse ano. Não sei, eu acho que tá complicado. Esse ano acho que eles caem, cara. Pô, Esse ano eles caem, não tem a- jeito. Porque o nível tá bem alto, mano. muito. E tipo assim, Hum, é engraçado eu falar, porque eu falo que o Santos é melhor que o Cuiabá de material humano. Só que o Santos esse ano contratou dois jogadores do Cuiabá. E um jogador é. do Santos Pois vai ir é. pro Cuiabá. Eu ia comentar isso. Sabe? É o Luiz Felipe, o Então. zagueiro. Pô, é bizarro, tá ligado? O Cuiabá ele é aquele famoso time formado por sobras de vários times do Brasil, né? Uhum. Inclusive, o craque deles era o. Como é que era o nome dele? O Rodriguinho do Corinthians, cara, por um tempo.
Cara, então, que é praticamente um jogador aposentado, sabe? Então, Rodriguinho, inclusive, desculpa interromper, mas o Rodriguinho que ia vir pro Santos antes de vir pro Cuiabá, só que ele pediu um salário de 300 mil e o Rueda negou, não quis. nossa senhora. Tá certo, mano. O Rodriguinho tá acabado, cara. E uma coisa você falou desse time aí do São Raimundo, teve uma vez um jogo amador dele, São Raimundo contra o Paysandu, mano. Mano, esse São Raimundo fez 3-0 em cima do Paysandu. E o Nossa Paysandu, senhora. naquela época, no norte, na região norte, era um dos maiores times, assim. Um dos mais importantes, É, sabe? mano. É, o Paysandu que ainda é conhecido como um dos maiores do norte, né, cara? Eu não sabia dessa É, história, não, então. velho. Doideira, velho. Mas, Bom, se não e me engano, fala. foi do Sub-20. Ah, entendi. Mas bom, voltando a falar de Copa do Brasil, de zebra, né, mano? A gente tem que falar de um jogo aí que o Botafogo se classificou com o regulamento debaixo do braço, literalmente. Absurdo. Sergipe 1-1 Botafogo. Sergipe merecia ganhar, tá? Mas eu vou discordar com alguns pontos que eu vi muita gente falando que o Botafogo ganhou roubado, né? Porque teve muito acréscimo. Só que a gente pode ver nas estatísticas, cara, que esse jogo teve muito tempo parado, sabe? Foi um negócio bizarro. Porque a gente olha que o tempo de jogo, se não me engano, foi mais de 100 minutos dessa partida. Teve 62 minutos e meio de bola parada, cara. Caraca, Então, velho. pois é, 40% do jogo foi de bola rolando. Então, foi um negócio bizarro. Apesar de que não foi merecido o Botafogo passar, porque esse regulamento da Copa do Brasil é nojento. É um negócio que não é cabível para o futebol, sabe? Porque você priorizar que times maiores passem em cima dos times menores, sabe? Simplesmente por um ranking que a CBF faz, eu acho que é um negócio bizarro, cara. Porque o mínimo era que tivesse uma disputa de pênaltis entre o Sergipe e o Botafogo. Por mais que o Sergipe perdesse, pelo menos ia ser uma derrota digna, sabe? Uhum. Devia ser uma coisa de regulamento, sabe? Eu acho que é uma coisa que não é cabível pro futebol, não é justo o Botafogo ter passado. E o Sergipe é um time que merecia muito, cara, porque eles terem segurado um 1-0 contra o Botafogo, que é um time de Série A, durante mais de 100 minutos, é um negócio bizarro, cara. E isso que a gente tá falando do Sergipe, que é um time que não tem nem 200 mil de folha salarial, sabe? E o Botafogo tem mais de, sei lá, quantos milhões de folha salarial, Muitos, sabe? muitos. É muito dinheiro que o Botafogo tem. Então, falando de grana, cara, completamente sem sentido isso. É, foi que nem aquela questão do Inter, né? Quando o Inter caiu pro. Putz, não vou lembrar o time. Na Sul-Americana. Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu ver aqui, calma aí. Aqui, ó, Melgar. O Inter perdeu de Lembrei. pênalti pro Melgar. O Melgar, que tem a mesma folha salarial do Santa Cruz, tá ligado? Pô, Nossa, mano, tipo, é bizarro, por causa que, pô, você vê um time com muita grana não ganhar de um time assim, e assim, e você vê que foi muito que o Mação falou, eu concordo. É muito injusto você pegar assim só por esse regulamento de ranking da CBF, só porque deu empate e tal time passa. Eu acho muita sacanagem, tá ligado? Pô, pelo menos, se for assim, é porque aí não faria sentido com relação à partida de ida e volta, mas o que eu acho que seria o certo? Mano, você mete ida e volta na primeira rodada, velho, tá ligado? Seria muito mais justo, tá ligado? Se fosse eu pensar. acho que seria, eu acho que seria complicado porque, tendo em vista a grana desses times que participam da primeira rodada, né? E geralmente são times bem pequenos, né? Tipo o Sergipe, são Uhum. times que não têm dinheiro nenhum, sabe? Então, para eles fazerem as partidas de ida e volta seria complicado, tendo em vista que, sei lá, os caras teriam que sair lá de Sergipe para ir para o Rio de Janeiro para jogar no Botafogo, sabe? Então, por uma questão de locomoção, seria inviável. É que no caso, Mas eu acho o jogo contra o Sergipe foi onde? que foi lá em Sergipe. Eles foram mandantes e conseguiram segurar o jogo contra o Botafogo. Ah, quando o time é pequeno, ele é sempre mandante? Sim, sim. Aí o regulamento ele Ah, beneficia. Então, em faz teoria, sentido. para equilibrar, eles beneficiam, o empate beneficia quem não é mandante. Só que mesmo assim é injusto, cara.
Porque É, se é pra fazer assim, mano, o melhor seria fazer um campo neutro entre os dois times e se der empate, faz uma disputa de pênalti, né? Assim como é na segunda, eu acho que é a partir da segunda ou terceira rodada, que se empatam, não tem jogo de volta, mas tem disputa de pênaltis. E acabou. Não tem essa de ranking de CBF, sabe? não, na segunda é ida e volta. Na segunda é ida e volta. É jeito de toca, né? É ida e volta porque teve Santos e Fluminense de Piauí, que o Santos ele empatou na primeira e na segunda tomou 1 a 0, depois conseguiu fazer um gol lá, foi pra 1 a 1, ganhou dos pênaltis, 5 a 3. Aí no caso a gente pode ver que de fato é ida e volta. Assim, eu acho, pô, é complicado falar, sabe? É, a gente pega a Copa do Brasil, sabe? Eu acho que o próprio nome já fala, é Copa do Brasil. Você vai ter tantas equipes pequenas quanto equipes grandes. Só que concordo com você, eu acho que é muita injustiça só pensar dessa forma de o time grande passa e o time pequeno fica. Pois é, cara. Eu acho que a Copa do Brasil podia se inspirar na Copa da França, nesse caso, porque a Copa da França ela é conhecida como um dos campeonatos mais democráticos do mundo. Tanto que teve uma história da Copa da França de que um time de várzea lá da França conseguiu chegar numa final, se eu não me engano. Eu não lembro se eles ganharam, não lembro a história direito, mas é uma história de superação, assim, sabe? Coisa de filme. De uns caras que começaram lá que jogaram o campeonato inteiro, sabe? Eles não pularam nenhuma etapa, jogaram Uhum. tudo e conseguiram chegar nas etapas finais. E é uma coisa que a gente podia aprender, né, mano? Ao invés de usar esse tipo de regulamento que beneficia os times grandes, seria bom ver uma zebra de vez em quando, ver um time pequeno avançando de vez em quando, sabe? Não, ia ser muito E, interessante. cara, Uhum. e eu acho que, se eu não me Valorizar um engano, pouco esses clubes. exatamente, cara, que merece ser valorizado, né? E eu acho que na Copa do Brasil, cara, acho que a partir da segunda rodada não tem jogo de volta, porque ou mudou, né? Eu não sei. Porque olhando a Copa do Brasil 2021, cara, o Corinthians jogou contra o Retrô, empatou de 1 a 1 e ganhou nos pênaltis. Aí eu não sei se mudou alguma coisa, se agora tem um jogo de volta, mas nesse jogo do Corinthians teve só um jogo e foi direto pros pênaltis. Deixa eu confirmar aqui, ó, o Santos ele vai pegar o Iguatu quinta-feira, na segunda rodada. É, não tem jogo de volta. Oxi, estranho, ano passado teve. Ixi, sei lá, cara. Não, oh, papo reto, muito estranho. É que muita coisa muda, né, ao longo dos anos, então não tem muito o que discutir. Bom, tem mais alguma coisa para falar da Copa do Brasil? Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Não, eu não. Você tem, Jovas? O jogo acho que ele vai ficar fora por um pouco, mas enfim. Puxando outro assunto aqui, cara, voltando a falar de seleção brasileira, né? A gente já Uhum. falou bastante no programa passado, mas convocação da seleção brasileira, cara. Bem polêmica essa lista, bem impressionante. E, mano, o que você achou, cara? Cara, deixa eu pegar a lista aqui. Vamos lá, a gente tem de goleiros o Everton e Ederson como os principais e você tem o Mikael do Atlético. Eu acho sacanagem começar aí, sabe? É, É, na minha concepção, pô, você tem que pegar quem tá no auge hoje. Não é João critica. Paulo, João Paulo. Tá, pode falar Justa, João Paulo. sim, sim. Cara, tipo, é complicado por causa que, mano, o Mikael, tipo, tudo bem, ele pode ser um baita de um goleiro, mas o campeonato estadual do Atlético Paranaense é muito inferior ao Campeonato Paulista, sabe? E a gente tem que pegar pra ver que, pô, atualmente o Everton já foi convocado. Se você for pegar o principal campeonato estadual, é o Paulista. Se a gente for para pegar, a gente vai ter o Everton, que já foi convocado. O Cássio, que não tá bem, tá ligado? Tipo, pô, não tá no auge, também tá velho. E a gente tem que pegar. O São Paulo não tem goleiro. Desde o Rogério Ceni nunca teve goleiro bom. E você Pois é. pode pegar, mano, o João Paulo, tá ligado? Pô, é bizarro. Tipo, o João Paulo É, tá lá. Eu vou te falar. Pensando aqui de uma forma de seleção, eu acho sacanagem não chamarem o João Paulo, sabe? Agora, cara. agora pensando no meu time, eu tô agradecendo a Deus que não chamaram o João Paulo. Pois é, né, mano? Tem esse mesmo pensamento em questão ao Cássio, porque eu acho que o Cássio merecia ir pelo menos no lugar do Everton, sabe? Uhum, Porque o Cássio provou que ele merece, ele tem mais. Não diria mais qualidade que o Everton, mas pelo menos merecia uma chance, sabe? sim. Mas eu vou discordar com você nesse ponto sobre o Mikael, cara. Porque o Mikael, eu acho que ele foi convocado porque a ideia dessa convocação foi misturar a seleção sub-20 com a seleção principal.
Então, o Mikael, ele tinha que ser convocado, porque ele é o principal goleiro da seleção sub-20. Então, acho que é justo ele pelo menos ir para pegar um pouco de experiência. Mas vou concordar com você que o João Paulo merecia pelo menos uma chance, sabe? Pelo menos no lugar do Everton, que é um cara que já foi pra seleção, já foi pra Copa. Então seria justo dar chance pra um cara novo, né? Que seria o João Paulo. Então, e então, eu acho isso sobre os goleiros. Agora, laterais. A gente vai ter o Emerson, o Cara, Arthur, Alex Telles e Renan Lodge. Vamos falar a verdade aqui. a gente tá Erraram. ferrado, né? Tipo, não, papo reto. Tipo, É. quem tem melhor aí hoje? Cara, não tem ninguém, velho. Não Não tem, tem ninguém. não tem, tá Pois é. ligado? É bizarro. Quer dizer, na verdade, eu achei estranho não ter o Alexandre nem o Danilo, né? Mas, Ah, mano, pô, eu até acho é, certo. Esse cara tá velho, pô, não tem condição. eu concordo, mano. É complicado, mano. Lateral a gente tá muito mal, velho. Mas me surpreendeu mesmo com o Arthur do América Mineiro, cara. Eu não acompanho muito o América Mineiro, eu não sei como é que ele tá, mas é bem surpreendente um cara do América ser convocado pra seleção, cara. É, Ah, mano, o América venceu de 3-0 o Democrata. Tipo, não é É, tão. foi? Alô? oi. Perdão, Opa, eu Jonas. Opa, Jonas, opa. acho que deu um problema aí de comunicação. Enfim. Então, o Tranquilo. América, ele tá indo. Eu acho que ele tá saindo bem no Campeonato Mineiro. Ganhou de 3-0 do Democrata. Enfim. É bom citar isso aí. Inclusive, Uhum. foi muito que o Masson falou, né? Eles estão juntando muita gente do sub-20 com o profissional. Isso é muito interessante, sabe? Só que assim, vamos falar a verdade aqui. Quem que eu acho que devia estar na seleção é aquele lá do Atlético Paranaense. Que ele é do sub-20, o Vitor Roque. Mas ele já tá. Ah, ele foi convocado? Foi, pô, tá aí na foto. Ah, nossa, nem vi, mano, nem vi. Ah, mas enfim. O Vitor Roque, mano, a gente pode ver que, mano, ele é da nova leva de jogador da seleção, sabe? A gente Com pega certeza, mano. aqui, Esse moleque é bom. é muito bom. E tipo, mano, você Uhum. via jogos que ele jogava no Atlético contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, inclusive. Mano, ele Pois é. jogava de igual pra igual, tá ligado? Pô, é bizarro. E tipo, Pois é, o moleque, 17 anos, hein? isso, 17 anos. Isso é muito legal, assim. E tipo, é, eu até pensava que na Copa de 2022 o Brasil ele iria ser diferente. Eu falo por quê? Eu falo porque a Copa de 2022, se você for comparar com os últimos anos, foi a Copa que mais teve jogador novo e jogador que nunca tiveram de fato passagens importantes na seleção. Anthony, o Rodrigo, o Vini Júnior, Uhum. o Richarlison, ele não jogou de O próprio 2018, né? Richarlison, né? Não, não jogou não. Então, justamente. E a gente pega, pô, só jogador, uma leva nova. E você misturava tanto a juventude com a experiência. Uhum. Infelizmente não foi suficiente, mas, Pois é. né, complicado. Mas foi por erros individuais, né? A gente não vamos comentar disso agora. Uhum. Mas indo para os zagueiros, né? Até porque falar de lateral é bem complicado, né? Tratando de Brasil, é bem tristemente. Mas, cara, os zagueiros me surpreendeu a ida do Robert Renan, cara. Que eu acho que é a maior promessa do Brasil em questão de zagueiro. Um moleque que joga muita bola. Desde as poucas partidas que ele fez pelo Corinthians, cara, que foi o suficiente para fazer ele sair, já dá pra perceber que o moleque é muito diferente. Ele é uma joia muito rara que a gente vê falando de zagueiro. Então, eu acho que essa convocação dele para a seleção vai servir muito de aprendizado para a carreira dele. E, cara, eu acho que ele vai durar pouco no Zenit, porque ele joga muito. E, cara, eu acho que ele vai pegar a titularidade nesse amistoso, velho. É complicado, a gente tem que falar que. A gente tem que frisar que é amistoso, né? É, Exatamente, exatamente. eu acho que assim, se você fosse pra Copa do Mundo de fato e essa fosse a chamada Nossa, e você seria vergonhoso. levasse. Então, você levasse um zagueiro jovem desse pra Copa do Mundo, eu não iria Uhum. concordar. Eu acho que, pô, faz sentido nenhum, Não, pois é. sabe? E também aquela questão. Pô, imagine, suponhamos, tá, sei lá, Brasil e França, final do segundo tempo, Brasil precisando retrancar, Militão machuca, vai entrar Robert Renan. Fudeu. Pô, Em questão de nome, seria perigoso.
Mas o Robert Renan, cara, ele é um moleque diferenciado, de verdade. Eu não tô dizendo que, tipo, se colocasse ele pra marcar o Mbappé hoje, ele ia conseguir anular ele, né? Porque é difícil. Mas eu acho que ele tem essa bagagem de para jogar na seleção. Eu acho que ele merece muito, né, onde ele tá, mano. Uhum. E assim, em questão de pressão, eu acho que ele ainda tem que aprender muito, né? Porque ele chegou na Europa agora. Ele estreou pelo Zenit, inclusive, acho que ontem. Fez uma partidaça. Fez um zagueiro que saiu driblando, sabe? Uma coisa que a gente não vê todo dia. O Albertino é esse tipo de cara. Mas falando dos outros zagueiros, cara, não tem muita surpresa, né? Porque é Militão, Marquinhos e o Ibanes, Eu, né? Da Roma. eu só discordo da convocação do Marquinhos, cara, porque, tipo, o Marquinhos na Copa passada, vamos ser sinceros, né, a minha visão, pelo menos, não fez muita diferença. Me Perdeu o surpreendeu, né? pênalti pra classe. Pois é. Eu acho que a culpa principal é de quem colocou ele pra bater, até porque, se eu não me engano, ele nunca tinha batido um pênalti Sim, antes dessa tem essa Copa, questão sabe? também. Rapaz, Então, eu acho que assim, eu acho que o Marquinhos, com relação ao jogo jogado, ao campo, eu acho que ele não comprometeu. Eu acho que ele foi um baita zagueiro, inclusive não o melhor, mas foi bem. Agora, pô, foi muito que o Moção falou, pra pênalti, pô. Ô Titi, pelo amor de Deus, velho, pô, foi um erro, cara, foi um erro estrutural, sabe? Você manter o time avançado, você chegar e colocar o Rodrigo pra ser o primeiro pra bater pênalti, você deixar o Neymar por último achando que o time vai garantir, É, você colocar o Marquinhos pra bater pênalti, o Marquinhos ele foi o quarto pênalti, né? terceiro. Terceiro? Terceiro. O Brasil perdeu de 4-2. Cara, pelo amor de Deus, velho, pô, é um erro É, absurdo, cara, sabe? o melhor batedor da equipe acabou não batendo. Mano, sei lá, vai pois botar é. pênalti, sei lá, mano, sei lá, tira o Marquinhos põe o Gabigol, foda-se. Chama ele do Brasil, mano. Foda-se, né? Pô, tá maluco. Bom, bom, acabando, fechando a defesa, vamos para o meio-campo. Que aqui tem coisa boa pra falar, hein, mano. Casimiro, Andrei Santos, João Gomes, Veiga e Paquetá. Cara, alguns nomes não me surpreendem, que é o caso do Casimiro, do Paquetá, mas os outros, cara, são jogadores que há pouco tempo atrás estavam no Brasil, né? Inclusive inclusive um ainda tá. Uhum. Então, falando do André, cara, fez uma temporada muito sólida no Fluminense, mereceu a convocação demais, é um dos melhores volantes de jovem que a gente tem no Brasil. É um moleque que eu quero muito ver ele crescer, né? Principalmente fora do Brasil, porque dentro do Brasil ele vai ser rival nosso. Mas é um moleque muito promissor. Mesma coisa do Andrei Santos, é um volante artilheiro que ele não vai surpreendentemente, ele não vai pro Chelsea, né? Ele vai acabar voltando pro Brasil. Se eu não me engano, eu não sei se ele vai voltar pro Ele Vasco. já voltou pro Vasco, já voltou pro Vasco. Voltou pro Vasco? Já. Ah, ótimo, ótimo. Isso seria uma sacanagem ele pro Palmeiras, né? Muito, Tava tendo essa muito negociação. demais. Então, bom, o João Gomes, que fez uma temporada absurda no Flamengo, né? Um moleque jovem que não tem muito o que falar, né? Chegou agora no Wolverhampton, né? Não jogou muito, não empolgou, mas mereceu a convocação, né? Merece pelo menos o teste. E o Rafael Veiga, que a gente tá vendo que muita gente pedindo na seleção, né? Finalmente atenderam o chamado e o Veiga tá aí, cara. É, mano. Eu fiquei muito surpreendido também com o Veiga. Mano, tipo, por mais que eu seja corintiano e tal, eu gosto do Veiga como jogador, mano. Não, a gente tem que pensar assim. É, atualmente, atualmente, o Veiga é o melhor meia do Paulista. Uhum. E na minha concepção, é o melhor meia atualmente do Brasil. Hum, Sabe? Calma aí, Ah, não, calma aí, você esqueceu de um não, cara aí. calma. Não, não, Calma não, aí. não, melhor. Renan, você não vai falar Renato Não é Augusto. melhor que o Renato Augusto. Não é melhor que o Renato Augusto. Tá, Calma mano, aí. olha os números. Não é, Maçom, não é, olha os cara. números. O Mas número Veiga. não significa nada, cara. Não, mas é por isso que eu falo, atualmente. Atualmente, o Veiga, ele tem 3 gols e 5 assistências. O. O Renato Augusto, ele tem quantas assistências? 3 assistências e um gol. Pô, Então, cara, mas é que são posições diferentes, cara. Porque falando de meia como geral, de fato o Renato Augusto não é o melhor meia atacante. O Veiga é o melhor meia atacante do Brasil, isso eu concordo. Mas o Renato Augusto não é meia atacante. Ele é um meia armador, meia de ligação.
Então, eu acho que comparar eles dois em questão de assistência e gols é um pouco injusto, sabe? Até porque o Rafael Veiga bate pênalti também. Bate pênalti, bate falta. Então, nesse quesito, eu vou concordar que o Rafael Veiga é melhor para fazer gol, né? Mas o Renato Augusto é melhor. Tipo, é só você assistir os jogos do Corinthians e do Palmeiras. Você vê que a diferença que o Rafael Veiga faz no time do Palmeiras é bem inferior comparada à diferença que o Renato Augusto faz no time do Corinthians, entendeu? É, porque É tecnicamente o porque. time do Corinthians é pior Então, também. porque o time do Corinthians é bem menos. Bem pior treinado, né? Falando. Porque o Corinthians não tem um Abel Ferreira ali, né? Então, Mas mas é tanto que isso mostra um pouco de mérito do Renato Augusto, porque ele é o técnico do time enquanto é jogador, entendeu? Então, mas se a gente for para pensar assim, não só com relação à qualidade técnica, mas também com relação à idade, Sim, isso eu concordo. sabe? Tipo, Nesse ponto, o Veiga merecia muito mais. Até porque o Renato Augusto a gente sabe que lesões podem acontecer, né? Inclusive, ele saiu desse jogo do contra o Santos, ele é machucado. Machucado não, né? Mas ele saiu com dor no joelho, então foi poupado. Mas, então, em quesito de idade, realmente é muito melhor se chamar o Rafael Veiga do que o Renato Augusto. Até porque o Renato Augusto não tem esse físico para aguentar um jogo de seleção, sabe? É outro ritmo, é outra história. E ele não tem por que ele sair do Corinthians, não tem por que ir para a seleção, sabe? Ele já tá firmado, né, em solo brasileiro. E o Rafael Veiga é o contrário, né? Ele é um cara que ainda tem muito para expandir na carreira. E tava faltando, a única coisa que faltava na carreira dele seria ir para a seleção, né? E agora ele tem essa oportunidade e merecidamente. justamente a gente tem que pensar assim que, cara, o Veiga, ele tá em uma equipe que compete muito mais, eu digo com relação a tanto a títulos quanto tudo que você pode imaginar, em comparação a qualquer outro meia. A gente pode falar o Arrascaeta, só que o Arrascaeta não é brasileiro. Então, na minha concepção, o Veiga, ele atualmente, tanto de ser cogitado quanto, tipo, eu digo com relação à qualidade técnica, ele vem sendo melhor que qualquer outro meia que você pode encontrar no Brasil atualmente, pelo menos na função dele. Eu acho que para ele ser convocado é completamente justo, né? E inclusive pode me chamar de maluco, mas eu acho que o Veiga ele vem sendo muito mais justo que o Paquetá. Eu digo assim, o mérito de ser convocado é muito maior do Veiga do que o do Paquetá. Eu acho que o Paquetá foi Ai, mais nome. é, concordo, cara, concordo plenamente. Até porque o Paquetá tá no West Ham, tá parado lá. Não tô vendo notícia nenhuma do que ele tá fazendo Ele lá, tá ruim, tá sabe? muito ruim, Então, tá muito ruim. tá mal, né? Ele tinha boatos de que ele ia pro Liverpool. Inclusive, ele ia encaixar igual uma luva no Liverpool, né? Contanto que ele jogasse bem. Mas é aquilo, cara. O Paquetá, desde a Copa, ele tá mal. Ele tá indo só pelo nome, pelo que ele fez na seleção há 2 anos atrás, sabe? Uhum. Então, o Veiga, quem sabe, ele não vai ser o cara que tava faltando na seleção, né? Que a gente falou muito, né? A gente bateu muito nessa tecla de que a seleção precisa de um meio armador, um meio atacante que sabe criar. Quem sabe esse cara não é o Rafael Veiga, né? Porque a gente tinha falado muito no episódio passado, né? O Brasil não tem isso. Uhum. Se você for parar pra ver, Pois é, quem foi muito improvisado ali foi o Neymar e o Neymar não dá conta. Então pois a é. gente pega ali que, pô, eu acho que se a gente fosse para pegar, por exemplo, vários meias do Brasil aí, mano, o Veiga, ele com relação pelo menos a número, ele vem sendo muito bem. Agora, passando um pouco para atacante, a gente tem Anthony, Richarlison, Vini Júnior, Rony, Vitor Roque e Rodrigo. O que vocês acham? Todos os nomes aí são justos, menos um. Você sabe exatamente qual que é, né? Rony não merecia nem. Quer dizer, na verdade, dois não eram justos, né? Vou ser justo com o Rony aqui. Não era só ele que não era justo. Rony e Richarlison não mereciam nem um pouco ser convocado para a seleção. Esses caras não têm nível técnico, não têm qualidade para jogar na seleção, não são bons jogadores. Podem me desculpar, mas esses caras não mereciam nem ser cogitados ser convocados, porque o Richarlison ele fez uma boa Copa do Mundo, mas depois da Copa do Mundo ele não fez nada no Tottenham. Ele tá sendo um cara completamente nulo, tá sendo um cara que tá perdendo vaga pra, sei lá, cara, pra todo mundo, sabe? Ele não fez nenhum gol desde que ele voltou, não fez nenhuma assistência. E o Rony, cara, apesar de os números dele serem bons, ele ainda é o Rony, sabe? Você assiste o jogo do Palmeiras, cara, você vê que ele é um cara que não é aquele cara que é inteligente, sabe? Ele é o famoso corre e chuta. É o tipo o Romero do Corinthians, cara, exatamente isso. E o Rony, cara, sei lá, para não ser injusto, ele foi um jogador muito vitorioso pelo Palmeiras, de fato.
Não tem nem o que discutir, questão da história dele pelo clube, mas em questão de seleção, cara, a gente tem que elevar o nível. A gente não pode se contentar com um cara tipo o Rony. Então, tinha caras que tinham muito mais calibre para ir para a seleção que não foram chamados. Que é o caso do Pedro no Flamengo, do próprio Gabigol e do Martinelli, cara. O Martinelli não ter sido chamado foi um crime para mim, tá ligado? Porque ele é um cara que tá jogando muito no Arsenal, é uma peça fundamental. Ele é o principal ajudante ali do Gabriel Jesus no Arsenal, tá sendo uma peça muito importante. E, cara, não ter sido chamado para essa convocação, cara, é bizarro, porque na Copa do Mundo ele foi convocado, jogou pouco, porque ele perdeu a vaga pro Anthony e pro Vini Júnior. Só que agora o mínimo é que ele fosse convocado, sabe? E não foi o que aconteceu. Foi o Rony do Palmeiras que, cara, completamente justo. É porque assim, se a gente for para pensar, analisando cada nome aqui, Anthony, justo, não tem nem o que falar. Richarlison. Aí entra aquela questão, cara, eu vou discordar um pouco de você, Wilson. Eu acho que o Richarlison, tudo bem, ele não tá bem, ele não vem sendo aquele craque. Só que a gente tem que Uhum. pensar numa coisa. Cara, o Pedro só joga no Brasil. Ele só jogou no Brasil. Ele não tem tanta experiência internacional, sabe? E a gente pega o Pedro e a gente compara com o Richarlison. O Richarlison ele fez uma boa Copa do Mundo. Ele pode não estar bem no atual time do Tottenham, mas é aquela questão, é muito questão de se adaptar ao elenco, sabe? A gente vê bons jogadores que não se adaptaram então ao elenco, né? A gente pode ver várias situações hoje aí no Brasil. Agora, por exemplo, eu acho que o Richarlison ele deveria sim ser convocado por duas questões. Uma, ele fez uma baita Copa do Mundo ano passado. E duas, se o Richarlison não fosse convocado, as duas opções mais altas do Brasil seria Pedro, que joga no Flamengo, o nível é completamente diferente do Brasileirão para a Premier League. E você tem o Martinelli, que ele sempre foi reserva e ele não é centroavante por natureza, ele joga mais na ponta esquerda. Então, na minha concepção, o Richardson é a melhor opção. Pelo menos a gente tem que pensar tudo, lógico. É um jogo amistoso, sabe? É complicado. Não tem porque se estressar com isso agora, né? Pensando por esse ponto. Uhum. Mas É que, eu acho tipo, que o Richarlison não merecia, partindo pelo princípio de que seleção é momento. Então, e também a seleção mesclando os jogadores jovens com os jogadores com mais experiência, seria bom você dar uma oportunidade para um centroavante novo, né? Que seria o caso do Pedro. O Pedro é um centroavante novo, um cara que foi para a Copa do Mundo, foi reserva, e seria interessante ele pelo menos ter uma titularidade nessa amistosa. Mas o Richarlison, concordo que pela questão da bagagem, pela experiência, por essa questão ele merecia ser convocado. Mas, por exemplo, eu acho que tem outros centroavantes melhores do que o Richarlison, não tem que discutir nesse ponto. E sobre o Martinelli, não ter sido convocado, eu acho que ele. É como eu expressei errado, né? O Martinelli era para ele estar no lugar do Rony, né? Não do Richarlison. Uhum. Porque são dois pontas e são a mesma posição, né? Quer falar alguma coisa, Jovas? então. É, cara, sobre essa questão do Richardson ter experiência. Tipo assim, eu acho que não conta muito. Tipo assim, eu acho que é um fator importante. Mas, tipo, a gente já teve na história da seleção brasileira muitos de jogadores que só jogaram aqui no Brasil. Tipo assim, foram pra Copa do Mundo e fizeram uma boa Copa, tá ligado? E, pô, por mais que o Richarlison tenha feito aquele gol, que foi considerado o gol mais bonito da Copa do Mundo, é, cara, o desempenho dele hoje no Tottenham virou uma coisa tipo, muito ridícula, sabe? Apesar de ter também esse fator de ser habitual ao elenco e tal, até porque no América Mineiro, pelo que eu me lembro, ele era um bom jogador, o cara, pelo menos, agora não tá numa das melhores fases da carreira dele, entendeu? Então, tipo assim, eu não acho que seja bom chamar ele agora, tá ligado? Pra isso amistoso. Então, eu até entendo o que você falou, Jovas. Eu acho assim, se a gente fosse parar pra ver os atacantes que o Brasil tem hoje.
nessa convocação a gente tem Anthony, que é jovem na Europa, a gente tem o Richarlison, que já é experiente, o Vini Júnior, que ele é jovem, mas ele é bom no nível experiente, sabe? É uma mescla. A gente tem o Rony, que. O Rony porra, né, é velho, mas tipo, eu quero dizer assim, em relação à É, experiência internacional, ele é jovem. Vitor Roque, que. E Vitor Roque e o Rodrigo, que eu não preciso nem falar, os dois é jovem. Então, tipo assim, pois é. eu acredito muito naquela questão assim, pô, você não pode ter um setor completamente jovem, sabe? A gente vê isso muito no Santos. O Santos ele tem muitos jogadores jovens promissores, só que você tem um time titular, você tem 11 jogadores jovens e acaba não adiantando. E muitas vezes você tem um setor completamente só com jogador jovem, como por exemplo, você pode pegar o Santos ano passado, Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Barbosa. Mano, caraca, moleque, o Ângelo era pra estar jogando essa copinha. O Marcos Leonardo a mesma coisa. O Barbosa jogou a copinha passada. E não dava link. Tudo bem que a gente tá falando de seleção, a gente tá falando do Santos. É outro nível, tá ligado? Mas na minha concepção, você tem que ter pelo menos um ou dois jogadores ali com bagagem europeu. É justo esse ponto, mano. Concordo, concordo. Mas eu acho que podia pelo menos, sei lá, é que é complicado, viu? Pelo menos a questão de trocar o Rony por outro atacante seria justo, sabe? Porque o Richarlison, tudo bem, é discutível se ele foi justo ou não. Mas eu acho que o que é indefensável é o Rony, sabe? Uhum. Esse cara não tem nível pra seleção, sabe? Não desculpa aí pros palmeirenses, mas não merecia não estar na seleção, cara. Martinelli, Pedro, Gabigol também. Tem muito mais nível, tem muito mais bagagem, até em questão de experiência na Europa. O Pedro jogou na Europa, o Gabigol também, apesar de não ter não ter sucesso na Europa. Eles jogaram lá, chegaram a pisar na Europa. E o Martinelli nem se fala, né? Porque a carreira dele foi construída na Europa. É, Mas enfim, vale destacar. Vale destacar também que, cara, eu acho engraçado por causa que, tipo, a gente acaba se precipitando muito por causa que é uma convocação, sabe? Então, tipo, você pode contratar, sei lá, convocar, sei lá, o Ângelo, tá ligado? Que vai acabar sendo só uma convocação, não é um time finalizado. Só que assim, vai ser muito engraçado, vai ser muito interessante ver o Rony na seleção. Moleque, vai ser tipo cara, nas mano. eliminatórias que o Tite colocou Edenilson e Hulk pra jogar, moleque. Cara, O imagina, cara é cara, só força, só. ainda mais esse amistoso que vai ser contra o Marrocos, cara. Imagina o Hakimi marcando o Rony, cara. Miser... Nossa senhora, uma cena de filme de comédia, tá ligado? O dia que o Rony humilhou o Hakimi. É que nem o Bruno Henrique, o dia que o Bruno Henrique humilhou o Liverpool. Então, tem aquele vídeo lá que o Gabigol deu umas pedaladas assim em cima do Van Dijk, tá ligado? Que não acontece nada. E é tipo isso. Ah, mano, mas vai ser engraçado. Pelo menos eu vi o Rony tentando uma bicicleta no meio de fora da área, usando a camisa da seleção. Vai ser engraçado. Moleque, imagina ele fazendo um gol, dando 50 mortal de uma vez. Tá Ia ser maluco. foda. Isso é muito bom, Ah, velho. cara. Ah, mano, mas eu acho que tendo em base essa convocação, dá pra gente montar um time muito bom, sabe? Com certeza. Porque, olha, vamos pegar o goleiro. O goleiro titular é Ederson, não tem nem o que falar. Laterais. Sei lá, Emerson e Alex Telles. Zagueiros dá pra colocar o Marquinhos e Militão. Meias dá pra colocar o Casimiro, Andrei Santos e Veiga. E aí, atacante dá pra você colocar o Vitor Roque, o Anthony, o Vini Júnior. Dá pra fazer várias variações do ataque, né? Mas você vê que, cara, se fosse pra formar um 11 inicial, é bem forte, cara. É bem forte. E daria pra usar esse time até numa Copa América. Mas assim, tudo bem que tem jogadores que não foram convocados, né? Mas esse time é bem forte. Para um simples amistoso tá bom, né? Não tem do que tacar pau, até porque a gente tá sem técnico, né? Uhum. Então a seleção tá com moral baixa. Então acho que é importante a gente focar em recuperar nossa moral primeiro, né? No cenário mundial. E investir nos moleques, né? Não tem jeito. Vitor Roque, Rodrigo, Anthony, esses caras.
foram convocados e merecem apoio, né? Porque eles precisam de experiência, até porque a gente vai depender muito deles na próxima Copa, que eles são as maiores promessas do Brasil. E é isso aí, cara. Com certeza. E inclusive pegando esse gancho, só pra concluir, não tem como, sabe? A gente tá falando aqui de só molecada jovem, então eles são a base pro nosso futuro, sabe? A próxima Copa, como você mesmo disse, Masson, vai ser deles, sabe? A gente vai ter o Rodrigo, mano, daqui 4 anos no auge, sendo que, querendo ou não, o Rodrigo hoje, ele tem um auge, só que ele é um auge que não é de fato, nossa, Neymar, tá ligado? Mas até muito pra gente pode ver que o Rodrigo não tem corpo pra isso, mas a gente vai ver que daqui 4 anos ele vai ter muito mais técnica, o Vitor Roque vai estar muito mais preparado, o Rony vai estar jogando demais. Tô brincando. Com certeza. É, Mas é isso. Bom, gente, vocês querem falar alguma coisa pra concluir? não, mano, acho que já dá pra fechar, a gente já falou bastante, né? Uhum. Uhum. Então é isso. Bom, muito obrigado, né, que vocês viram mais um episódio do Desjornalismo Esportivo. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Valeu! Rapaziada. Falou.